Olá, meus amigos, boa noite, que coisa maravilhosa. Estamos aí na nossa quinta-feira, live de o ponto de encontro com César de Aquino, não é? Para que a gente possa conversar um pouco mais, conversar mais sobre esse mundo maravilhoso, esse mundo expert das organizações, das empresas, não é? Eu sou César de Aquino, para quem não me conhece ainda, sou administrador de empresas, sou mentor, influenciador de negócios e todas as quintas-feiras agora, né, às 8 horas da noite, nós estamos aqui com essa live, né, que eu batizei aí de ponto de encontro com César de Aquino, né, para que a gente possa conversar sobre esse mundo maravilhoso da gestão empresarial, né, que envolve tantas nuances, né, que envolve tantos assuntos, envolve além da própria ciência da administração, envolve muitos contextos, né? Muitas nuances, né? Que influenciam de sobremaneira a sociedade, influencia de sobremaneira o meio ambiente onde a gente vive, influencia de sobremaneira influencia de sobremaneira o processo de governança das empresas. Então, assim, esse mundo empresarial é um mundo extremamente inteligente, né? É um mundo extremamente ágil, que nós precisamos de estar o tempo todo, né? O tempo todo perseguindo essas inovações, né? Esses eventos que acontecem dentro das empresas, né? Então, o nosso ponto de encontro é baseado nisso, ele tem esse propósito. Ele tem o propósito de estarmos juntos conversando a respeito disso, não é? E hoje nós vamos ter um convidado especialíssimo aqui comigo, né? Um cara boa pinta, um cara formidável, um cara bacana, meu irmão de coração, né? Assim, nós temos uma história construída a longo tempo, né? A nossa estrada, nós temos mais hora de estrada do que hora profissional, não é isso? Eu vou estar aqui com o professor Onei, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, né? A gente vai conversar hoje, nós temos conversado nas nossas lives, sempre assuntos, como eu digo, assuntos pertinentes, né, a esse mundo da gestão empresarial. A gente tem conversado até a live da quinta-feira passada, a gente conversou sobre conflito de gerações, foi muito bacana, recebi aqui alguns convidados também muito importantes. Depois, quem quiser acompanhar, vai lá no nosso Instagram, lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, e isso está tudo gravado lá. São assuntos muito importantes para as lideranças de hoje, né? Para as lideranças liderarem esse movimento de hoje, esse movimento que nós temos vivido, né? Esse momento intenso, esse momento de mudanças intensas nas nossas vidas e nas vidas das empresas. E hoje a gente começa um novo tema. Hoje a gente começa um tema sobre ESG, Environment, Social e Governance, que o nosso professor Onei, né, o meu irmão aqui querido, ele vai se apresentar depois, ele vai falar um pouquinho da história dele, está envolvido, né, de maneira muito profunda nesse assunto, né, nesse novo assunto, ok? Antes disso, eu quero sempre trazer aqui algumas possibilidades, né, trazer aqui uma sugestão de leitura maravilhosa, né? Esse livro chegou agora, eu já comecei a ler, esse livro muito bacana, esse livro maravilhoso, O Jogo Infinito, né, que é do mesmo autor do Simon Sinek, que é o mesmo autor do Comece pelo Porquê e Juntos Somos Melhores. Então tá aí, ó, uma indicação de leitura muito importante para as lideranças. Nós precisamos de estar sempre desenvolvendo o nosso jogo infinito. Depois a gente fala um pouquinho mais desse livro. Muito bem. Professor Onei, seja bem-vindo, meu irmão querido. Seja muito bem-vindo à nossa live. É um prazeraço ter você aqui conosco, né? É um prazeraço nós estarmos juntos aqui nessa live maravilhosa, né? Você sabe que, né, eu não preciso rasgar seda,
Você sabe da nossa relação aí, não é? Essa nossa relação amorosa de irmão, não é? Seja bem-vindo, querido. Se apresente Exatamente. aí, chega aí, vamos começar esse bate-papo aí. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite, César. Obrigado pelo convite. Aí sempre é um prazer. Não dá para recusar o seu convite e não dá para recusar café com você, não dá para recusar bate-papo contigo e não dá para recusar um encontro desse, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre temas tão relevantes aí para o nosso universo empresarial. E aí, quando eu estou falando de universo empresarial, eu estou falando de toda a nossa sociedade, né? Que ela é composta, né? Muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, por empresas, né? Que fazem a diferença na nossa vida e impacta tanto positivamente quanto negativamente no nosso processo, né? Então é importante isso. Eu sou o Ney Bruno, né? Formado em administração, técnico contábil, MBA em gestão estratégica de pessoas, MBA em sustentabilidade, mestrado em administração, consultor do Sebrae, consultor no Observatório de Consultoria, sou empreendedor também no Plano de Telebotânico. Então, assim, a gente está vivendo esse mundo empresarial, né, o tempo todo. E na contrapartida também eu falo que eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou pai de pet, né, eu sou vegano, eu sou vegetariano de estilo de alimentação e vegano de estilo de vida, né, eu sou minimalista, ou pelo menos a gente tenta ser a melhor versão nossa todos os dias, né? Então, eu acho que é um processo de construção, né? E que a gente vem fazendo isso todos os dias aí, com o apoio de pessoas queridas como você e como tantas outras pessoas que eu estou vendo na live aqui, que já viu os comentários aí de saudades dos professores e tal, pessoas queridas. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque a gente está envolvido, né? Hoje eu vejo, estou vendo aqui o André aqui, via a Gabriela, via a Camila, né? São pessoas que passaram pela vida da gente numa determinada situação e hoje estão em outra situação completamente diferente. Somos colegas de trabalho hoje, colegas de profissão, colegas de atuação e contribuição nesse mundo aí maravilhoso que a gente está desenvolvendo, né? Importante. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, não vamos enrolar esse povo, não. Vamos falar, vamos trazer conteúdo para eles, vamos bater um papo legal aí, vamos falar o que tem que falar. Eu quero, eu quero chamar a atenção, né, para todo mundo que está comigo aqui, está conosco aqui, assistindo a gente, que o professor Onei foi o único cara que conseguiu me convencer a participar de um jantar vegano com ele. E olha, quero Muito deixar bom. registrado aqui que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A primeira vez que eu participei de um jantar vegano, né? Então, pra vocês verem como é que realmente não dá para. Nós não recusamos, né, encontros entre nós dois. Nós estamos sempre juntos. Ô, Ney, Exatamente. ô, Ney, então é o seguinte: como é que a gente poderia, assim, desmistificar essa coisa, né, essa situação, é uma ferramenta, são políticas internas, são boas práticas. O que verdadeiramente é o ESG e como que a gente pode trazer isso para dentro do nosso contexto diário empresarial? Fala um pouco disso aí. Legal. Eu achei que você fosse falar assim, é modismo também, né? Porque tem muita gente que fala, isso é um modismo que vai passar, né? Não, a gente sabe que não é. Exatamente. César, e para todo mundo que está aqui com a gente, e para quem vai estar com a gente em outro momento, também ouvindo isso que fica gravado, né? Assim, quando a gente fala de ESG, primeiro é importante a gente entender, né? Você já trouxe isso, mas nós estamos falando da questão ambiental, nós estamos falando da questão social e estamos falando de governança. Então, nós estamos falando de um tripé muito sério dentro das organizações e muito completo. Automaticamente, isso pode ser considerado como uma política governamental, uma política da organização, porque nós vamos ter que trabalhar valores, princípios, nós vamos ter que trabalhar regras, códigos de conduta, né, processos para tomada de decisão. Então, tudo isso me leva a uma resposta de que sim, é uma política, né, dentro do ambiente organizacional e dentro da nossa sociedade como um todo. Então, a princípio, sim, é uma política. Mas também, como nós sabemos que o mundo organizacional, né, e a administração em si, a gestão, ela vive de ferramentas. Né? Então, como que eu traduzo uma política
em uma ferramenta. Então foram criados, né, mecanismos e modelos, inclusive, né, cientificamente comprovados, tá, de estruturas ferramentais para a gente poder trabalhar a questão ambiental, social e de governança dentro das organizações. Essas estruturas de ferramentas, elas preconizam, ou seja, elas trazem para nós até mesmo indicadores para dizer para nós estamos no caminho, estamos acertando, né? Estamos atingindo o nosso objetivo, enquanto estamos atingindo o nosso objetivo. Então, ela é uma política que se transforma em ferramenta para aplicação prática, né? Então, não dá para a gente observar a política de ESG, né, a política ambiental, social e de governança, simplesmente num estado conceitual. Então, ela é também uma ferramenta muito... não é fácil de ser aplicada, porque ela demanda uma mudança cultural, mas ela é possível de ser aplicada, ela tem ferramenta para ser aplicada, tem metodologia para ser aplicada, e os resultados, assim, são palpáveis. Né? Os resultados são palpáveis. Né? A gente pode citar, daqui a pouco a gente vai citar algumas coisas de exemplos para vocês aí, né? Mas sim, é uma política, são ferramentas, né? São vantagens competitivas hoje. Tá? A gente pode dizer que ESG hoje já são vantagens competitivas, independente do tamanho da sua empresa. Tá? Então, se você tem uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores hoje, ter um selo, uma qualificação de uma empresa ESG, já tem uma valorização melhor, uma procura melhor pelas ações dessa empresa, entendendo que é um modelo de gestão mais adequado para esse momento contemporâneo. Se você é uma empresa de médio, pequeno, microempresa, microempreendedor, você também ter políticas ambientalmente corretas, ter políticas socialmente corretas e ter governança faz com que você tenha mais abrangência de mercado, mais penetração de mercado, mais reconhecimento do mercado, fazendo com que você tenha uma marca muito mais forte perante ao seu cliente e também uma marca empregadora muito mais fortalecida frente aos funcionários que trabalham com você e também com pessoas de potencial que queiram vir trabalhar com você. Então, assim, eu não consigo hoje enxergar um motivo de falar assim, olha, a minha empresa não vai implantar ESG porque eu tenho um motivo que eu consigo explicar. Né? Se você falar para mim assim, ô Ney, mas fica caro fazer essa implementação, a gente tem modelos de implementação que vão ficar muito caros, dependendo da complexidade do seu negócio e dependendo do impacto ambiental, o impacto social e o impacto de governança que você tenha. Né? E também a gente tem modelos que são extremamente viáveis, né? E que muitas das empresas até praticam algumas questões e não reconhecem como práticas de ESG. Então, assim, a gente tem essa condição de pensamento, né? E tem condição hoje de trabalhar de maneira adequada entre o microempreendedor, o pequeno, o médio, o grande e a empresa no maior tamanho possível hoje de ferramentas, né, e políticas e ferramentas e práticas de ESG. Então, acho que isso responde um pouco aí e inicia esse nosso debate aí. Legal, legal, Ney. Ney, eu acredito que você também é dessa época, né? Eu sou da época lá do início do início da implementação das ISOs, né? Dos sistemas de qualidade total. Eu estava nascendo nessa época, né? Oi? Tô brincando, eu falei que eu estava nascendo, né? Mas eu tô brincando, né? Pois é, pois é. E naquela época, né? Naquela época eu até me tornei um avaliador voluntário do sistema de qualidade total em Belo Horizonte e tal. E a gente percebia a dificuldade que as empresas tinham, né? Quando você falou aí agora, a gente não imagina uma empresa não querer implementar o ESG, né? Mas eu me lembro naquela época a dificuldade dessa aceitação de novas práticas, de novas ferramentas. Hoje, por exemplo, várias empresas de várias atividades, de vários ramos de atividade, de vários tamanhos, né? Já implementaram algum processo,
algum procedimento do sistema de qualidade total. Nem que se for um 5S, Exatamente. né? Hoje a gente tem espalhado, inclusive nas instituições educacionais, né? Ou seja, em todos os lugares a gente vê o sistema de qualidade. Você acredita que esse processo, né, de ESG, ele vai se tornar para as lideranças da mesma forma, essa mesma facilidade, né? Daqui a pouco todos vão ter que ter isso por causa da atuação com o meio ambiente, né, como é que eu posso dizer? Cuidado, né, com esse meio ambiente, com cuidado das pessoas que estão dentro das empresas, com esse processo de governança que é a gestão de processos, né? A gente pode dizer assim, o envolvimento com a sociedade. Então, daqui a pouco isso vai ser normal em todas as atividades, em todos os ramos de atividade, em todos os tamanhos, micro, pequena e grandes empresas. Sim, eu não tenho dúvida disso, tá, César? A gente passou, sim. Eu falo que eu sou um profissional do século passado atualizado para esse momento contemporâneo, né? Porque a gente tem que se atualizar o tempo todo, né? Então, assim, a minha formação ela foi muito baseada em dois princípios muito simples, que é o princípio da eficiência e o princípio da eficácia. Né? Então, os nossos processos tinham que ser muito bem organizados, a gente tinha que trabalhar a questão da redução de custo, a questão da padronização, da identificação, mapeamento e padronização e, e divulgação, né, fazer com que todos trabalhassem dentro do mesmo padrão, e aí está ligado isso à qualidade total. Né? A qualidade total ela não está baseada num produto de qualidade, ela está baseada num processo que gera um produto de qualidade. Né? Perfeito. Então, você vê que anteriormente as empresas falavam assim, isso aí nem vai pegar, esse negócio aí de qualidade total é só uma coisa que eles inventaram para ganhar dinheiro. Né? E aí a coisa foi acontecendo, e hoje, se você não coloca um produto de qualidade no mercado, você praticamente está fora do mercado. Né? Você vai sobreviver por algum tempo ali, você pode até conseguir vender o seu produto, mas o mercado começa a reconhecer que aquilo não faz sentido para ele. Então, e outra coisa, o processo eficiente, a qualidade total, além dela padronizar o mecanismo de produção, né, seja de produção de bens de tangíveis ou intangíveis, né, serviços, produtos e tal, ela também reduz custo, porque ela avalia, né, esse processo, ela enxuga esse processo, então ela trabalha a questão do custo. E todos nós sabemos hoje que se a gente falar de lucro, né, as margens de lucro hoje elas estão muito restritas. Né? Então eu não tenho muito espaço para me aumentar a minha margem de lucro. Então, o que eu tenho que fazer? Gerenciar muito bem os meus custos. E para gerenciar muito bem o meu custo, eu tenho que ter um processo muito eficiente e automaticamente, quando eu identifico, mapeio, padronizo esse processo, eu estou falando de qualidade. E é por isso que a gente implanta tanto 5S, é por isso que a gente implanta tanto os MAMPs, os programas de diagramas de Ishikawa, para poder fazer análise de causa e efeito dos problemas. Né? Então, assim, a gente vai implantando as ferramentas que foram preconizadas na década de 40, né, 1940. Então, veja bem, até hoje as ferramentas funcionam, as metodologias funcionam. Mas levou tempo. Levou tempo. Por que levou tempo? Porque a sociedade nossa, a nossa mente, ela funciona por paradigmas, que são regras. E essas regras são obtidas a partir dos conhecimentos que nós temos, as experiências que nós temos. Então, o conhecimento que nós temos hoje sobre meio ambiente, por exemplo, sobre as questões sociais, a diversidade, a inclusão, são muito maiores do que o conhecimento que nós tínhamos na década de 80. Né? Na década de 80, o conhecimento que existia sobre qualidade total, a exigência de uma padronização, de um processo mais enxuto, né, era muito menor do que existe hoje. Então, a gente tem um volume muito grande de informação hoje sobre meio ambiente, sobre impacto ambiental, consequências do impacto ambiental, sobre as questões relacionadas
a todos os preconceitos existentes na nossa sociedade. Aí nós estamos falando de machismo, nós estamos falando de feminismo, nós estamos falando de racismo, nós estamos falando de preconceito, de homofobia, nós estamos falando de vários tipos de preconceito, xenofobia, nós estamos falando de várias questões. Então, isso está muito pulsante na nossa sociedade. Então, algumas pessoas, né, eu costumo dizer que os paradigmas sociais, elas estão em níveis diferentes. Então, eu já acessei esse conhecimento. Outras pessoas têm conhecimento muito superior a mim, então elas já pensam diferente e agem diferente. E outras pessoas têm um conhecimento que é diferente do meu, não é menor ou maior que o meu, ele é diferente, ele teve acesso a outros conhecimentos. Então elas se comportam de uma maneira diferente. Então, enquanto eu estou aberto à implantação de um projeto de responsabilidade social, de um projeto de responsabilidade ambiental, de um projeto de governança, outras pessoas olham para isso e falam, cara, isso não existe. Para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer esse investimento? Não faz sentido isso. E há outras pessoas que estão no nível mais elevado de conhecimento, não é mais elevado, tiveram já experiências diferentes das minhas, estão trabalhando num conceito já maior que esse ainda, né? Que complementa dentro do ESG, mas ele está muito maior até das práticas que são possíveis e são reais para nós hoje. Posso dar um exemplo aqui da Natura, por exemplo. Né? A Natura agora, ela criou dentro da própria estrutura dela o salário digno. Ou seja, independente do governo lançar o que no governo se chama de salário mínimo, que é aquele salário que dá um mínimo de dignidade para o cidadão, e aí aqui nós não vamos discutir se isso é real na prática ou não, mas a Natura criou dentro da infraestrutura dela, de remuneração, o salário digno. E aí ela faz uma análise social dentro do contexto do local que está a unidade dela e ela levanta todos os custos, né, possíveis para que o colaborador que está dentro dessa empresa tenha um salário mínimo digno para aquela região. Então, você vê que se eu falo isso, às vezes, para o empresário que está próximo de nós e tal, ele fala, cara, é porque eles estão ganhando muito dinheiro. Mas, na verdade, não é essa a questão. É a continuidade do negócio, é entender que a empresa hoje, ela não mais, ela vive dentro da sociedade. É entender que a empresa hoje é reflexo da sociedade e impacta diretamente nessa sociedade. Então, é esse conceito que a gente começa a usar para responder o que você me perguntou. Se eu acredito que no futuro isso vai ser comum e vai deixar de ser uma vantagem competitiva. Sim, porque as empresas elas vão, com certeza, né, ter que adotar os princípios de ESG já no ponto de partida. Vou abrir um empreendimento. Cara, já coloca lá suas estratégias de ESG, senão você não vai conseguir nem abrir esse negócio. Você não vai ter mais um alvará da prefeitura, você não vai ter lá uma certificação que você precisa para funcionar, você não vai ter autorização da vigilância sanitária, alguma coisa vai acontecer nesse sentido. Porque é importante isso para nós, a gente entender isso, né? Porque faz parte do nosso processo de evolução, inclusive. Então, acho que no que você me perguntou, a resposta é sim, né? Esse vai ser um processo comum, né? Igual é a qualidade total para nós hoje, né? A implementação. Algumas empresas estão muito certificadas em qualidade total, outras praticam a qualidade total e buscam isso incessantemente, mas não estão certificadas. Mas todos nós estamos observando os processos e melhorando esses processos dioturnamente, inclusive hoje com inteligência artificial, né? Então, assim, o ESG vem nesse caminho aí, vem num processo evolutivo e ininterrupto e não vai ter volta, na minha opinião. Muito bom, Elnei, muito bom. Você acabou de tocar num assunto que é muito importante, né, e muito sério para as empresas hoje, e a gente observa muito isso hoje, o quanto que o que você acabou de falar é verdade. As empresas antigamente eram consideradas que elas estavam, o objetivo dela era contribuir com a sociedade, né? A empresa, ela existe porque ela produz algo para a sociedade, né? Se não existe uma necessidade ali, né, latente no mercado, a empresa não existe.
né? Então, antigamente era visto dessa forma. Inclusive, os estudos de marketing, né, eram sempre envolvidos com essa, né, com essa percepção. Existe uma necessidade no mercado, a empresa existe então para poder atender essas necessidades. Você acabou de dizer agora há pouco, eu acredito que a sua fala foi muito pertinente, que ela hoje é reflexo da sociedade, né? E Sim. aí a gente toca num assunto que é a cultura das empresas, né, Unei? O quanto que isso é importante, essa análise cultural que a empresa possui. E aí a gente percebe que a cultura não é mais somente a partir da liderança. Ela não existe somente a partir dos seus diretores, a partir do seu presidente, a partir do empresário, a partir do seu dono, né? A cultura, antigamente, quem que definia a cultura da empresa? Os valores dos proprietários, né? Sim. Hoje não, né? Hoje isso também já transpôs esses limites. Os valores precisam de estar de acordo com aquela sociedade que ela é reflexo, né? Uhum. E aí mais uma pergunta, aí. Desses 4 pilares, o meio ambiente, essa lidar com a sociedade, né? Que é o social, a governança e a gente acrescenta aí um outro pilar que é o pilar da liderança, né? Por Uhum. onde que começa esses estudos? Por onde que a empresa deve começar a desenvolver então esse processo? Né? Vamos imaginar que um serviço de contabilidade, uma indústria de confecção ou um posto de gasolina, né? Ela quer começar a implementar o ESG na sua empresa. Por onde que ela começa? César, essa pergunta ela é extremamente pertinente porque é o norte, né? Para onde que a gente vai, então? O que que a gente quer fazer, né? Eu resolvi, acordei, estou aqui participando da live, né, nesse encontro aqui com o César Aquino aqui, e aí gostei do tempo, tá? Então eu faço o quê, né? Então eu faço o quê? Por onde que eu começo? Qual que é? Eu Isso consigo, aí. eu posso tentar implementar inicialmente sem a contratação de uma consultoria, sem a contratação de um especialista no processo? Posso, né? Porque são práticas. E aí, depois, obviamente, a gente pode regulamentar tudo isso e organizar isso dentro de uma linha de um projeto com implementação de início, meio e continuidade e indicadores e tudo mais para a gente verificar o resultado de tudo isso. Mas vamos lá. Nós temos que pensar o seguinte: o tempo todo nós produzimos impacto ambiental, certo? Então, vamos pensar o escritório de contabilidade. Hoje eu atendi um escritório de contabilidade que é meu cliente de uma forma online e conversando com eles têm um aplicativo, né? Aonde eles gerenciam a vida dos clientes nesse aplicativo. Então, de um lado tem o escritório de contabilidade que alimenta esse aplicativo com informação, do outro lado tem o cliente do escritório de contabilidade, que não recebe mais nenhuma guia impressa mais. Então, ele tem acesso tudo ao aplicativo. O aplicativo fala para o escritório de contabilidade se ele recebeu a guia, se ele já baixou a guia, se ele pagou a guia. Então, tudo isso no aplicativo, o escritório monitora esse processo para que ele não esqueça de pagar a guia, que às vezes o escritório subiu a guia para o aplicativo, mas ele não viu ainda, então ele tem esses acessos todos, que é muito comum, né? Você entra no escritório de contabilidade hoje, você tem um arquivo morto gigantesco ali, né? E aí esse Pois arquivo, é. né? Ele vai gerar ali, já gerou um impacto ambiental muito grande do uso do recurso, né? Aí o pessoal fala assim, mas as florestas são de madeiras de reflorestamento. Não interessa, né? Gerou um impacto. Depois esse material todo vai ser incinerado, ou ele vai ser jogado no aterro sanitário, sabe? Então isso vai gerando impacto na cadeia inteira. Então isso já seria uma possibilidade de a gente trabalhar da identificação de um impacto ambiental. O uso de materiais não retornáveis, né? Então, isso tudo é impacto ambiental. O uso do ar-condicionado, da energia elétrica sem uma usina fotovoltaica, tudo isso é impacto ambiental, né? O uso discriminado
de canetas, lápis. Quantas vezes você abre lá uma gaveta do escritório de contabilidade, tem 5, 6, 8 canetas lá de uma maneira desnecessária. Então, se eu implantar um 5S, eu resolvo parte disso? Resolvo, mas eu preciso trabalhar a cultura. Do que a gente chama hoje, o mundo hoje, ele entende que o profissional ele precisa ter três níveis de competência. Competência técnica, que ele chama de hard skill, competência comportamental, que ele chama de soft skill, e a competência verde, que ele chama de green skill, que é a competência do profissional reconhecer os impactos ambientais, sociais que ele gera e ser capaz de propor ações de mitigação, ou seja, de redução ou de eliminação desses impactos. Então, olha como que o mundo está mudando em relação a isso, né? E nós não estamos aqui levantando uma bandeira de ambientalista, né? Nada disso, nós estamos falando de gestão. E o quanto que essa gestão vai impactar em resultados positivos. Eu trago a tecnologia para o escritório, reduzo o custo do escritório para o outro lado. Se eu estiver falando de um posto de gasolina, e já existe dentro de um posto de gasolina, o estudo de impacto de vizinhança, né, e o estudo de impacto ambiental que ele vai trazer para aquele local ali, né? Então, já tem o descarte correto de lubrificantes e tudo mais. Beleza, mas o que mais que a gente está colocando hoje? Né? Como que a gente trabalha a questão do urbanismo nesse processo? Né? Então, por exemplo, quanto que esse imposto impacta no visual daquele local ali? Né? A quantidade de lumes que ele vai colocar naquele local. Então, tudo isso aí, né? A quantidade de impacto na fauna e na flora que ele vai produzir ali. Né? Então, tem pássaros naquela região. Então, tudo isso aí a gente está observando. Parece que é uma coisa de maluco, né? Mas a gente está indo no detalhe. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, o primeiro ponto é levantamento dos impactos ambientais. Isso eu estou falando só do E, né? Do ambiental, tá? Que o E ele é em inglês, né? E o ambiental seria A, né? Aqui para nós, ASG, né? Então, Sim. só no ambiental. Eu só estou falando de levantamento de impacto. Uma coisa muito básica. Eu vou fazer o descarte dos uniformes da minha empresa. O que eu faço com isso? Então, eu tenho lá 300 funcionários, 400 funcionários que utilizam lá uniformes e esse uniforme eu descarto pelo menos 4 vezes no ano. Então, eu estou falando de 1.200, mil uniformes por ano sendo descartados no meio ambiente. Então, como que eu faço isso? Né? Como que eu lido com isso? Então, quando nós estamos falando de ESG, quando a gente está falando do E de ambiental, primeiro ponto, tentar identificar quais são os impactos que eu e a minha empresa estamos produzindo. Segundo ponto, quando a gente está falando do social, não adianta a gente falar que na nossa empresa não existe machismo, não existe racismo, que não existe preconceito de homofobia, que não existe feminismo, que não existe qualquer tipo de preconceito, porque nós somos reflexo dessa sociedade que veio nesse modelo, e que bom que nós estamos despertando, né? E que isso tudo vai ser refletido dentro do nosso negócio. E aí, é um exemplo muito fácil de impacto social. Né? Eu contrato um colaborador por um valor de salário, X, registro ele por um valor menor, e aí eu falo que eu sou uma empresa de responsabilidade social. Então, como assim? Então, nesse nível de identificação, então, primeiro, o que fazer? Identificar os impactos que eu estou produzindo. Aí eu escuto assim, mas se eu for pagar todo mundo e registrar todo mundo, o encargo trabalhista é muito caro, não sei o que, e tal, tal, tal. Eu falo, cara, então precisa rever o processo. Precisamos olhar para isso com mais propriedade. O quanto de passivo trabalhista nós estamos gerando. Então, esses impactos que vão gerar passivos ambientais ou passivos sociais, né, precisam ser identificados. E o grande ganho da implementação das ferramentas de ESG é exatamente a eliminação ou a mitigação desses impactos de passivos. Né? Eu vou vender uma empresa amanhã, né, uma empresa que vale lá 12 milhões de reais, de repente ela tem um passivo ambiental de 3 milhões.
Então, e prejuízo na certa. Eu estou reduzindo o patrimônio dessa empresa. De repente, eu tenho uma empresa que vale 6 milhões e o passivo trabalhista dela, o passivo social dela é R$ 1 milhão. Entendeu? Então, eu preciso lidar com isso. Chegou aquele momento que o ESG deixou de ser só política, deixou de ser só ferramenta, deixou de ser só modismo e está impactando no meu bolso. Porque o meu patrimônio está sendo corroído. Não é só uma questão do impacto ambiental que eu estou fazendo na sociedade. Não é só uma questão do impacto social que eu estou fazendo na sociedade. Não é só uma gestão sem fundamentação porque eu não faço governança. Entendeu? É porque eu não tô, eu tô sofrendo disso agora. Então, acho que esse é um modelo que a gente precisa repensar. E aí, como fazer isso? Começa lá no diretor e vem descendo isso, o CEO vai tomar essa decisão, o dono da empresa vai tomar essa decisão. É óbvio que a gente sabe que se a diretoria, se as lideranças não tiverem uma cabeça aberta para esse processo, é muito difícil eu promover uma mudança de baixo para cima. Né? É muito difícil eu, lá no operacional, levantar uma bandeira e começar a romper isso dentro da minha empresa inteira. Mas eu preciso ter os meus hábitos de ESG. Então, o ESG não começa na minha empresa, ele começa comigo. Né? O simples fato de eu ter a minha canequinha, minha garrafinha retornável, que eu possa que eu tomar uma água num copo de vidro e não num copo plástico, eu pedir um café numa xícara. Ah, mas você vai lavar. Ok. Né? Mas eu preciso ter esses princípios. O simples fato de eu trabalhar um movimento diferente de ir trabalhar, da minha locomoção, ou seja, eu tenho vários processos internos que eu posso fazer dentro de mim para começar a reverberar isso nos meus parceiros e a um determinado momento chegar a isso numa direção, porque para implantação eu preciso que isso parta da liderança, tá? E o que eu tenho visto no mercado com relação às implementações dos projetos de ESG e todos os projetos de mudança? Eles são obrigação da liderança. Tem um autor chamado Dave Urich, que ele é um dos caras que escreveu em 1900, Campeões em Recursos Humanos, o livro que ele escreveu em 1965. E ele disse que o líder, ele é o agente de mudança dentro da organização. Ele tem que cuidar dos processos e do nível motivacional, ali no operacional. Ele tem que ser um agente estratégico dentro do negócio, mas ele é um agente de mudança. Então, quando ele fala dos 4 pilares da liderança, o Urich fala muito claramente: é o líder que vai produzir o processo de mudança, ele é o agente de mudança. Sozinho ele não vai fazer. Mas eu preciso envolver os meus pares nesse processo. Então, levar esse assunto para dentro da empresa é algo assim que extremamente necessário para esse momento, tá? Vai fazer a diferença, sim, tá? Já vou deixar aqui à disposição sua, à disposição de quem está ouvindo aqui. Se quiser me pedir material, se quiser solicitar, manda um infográfico para mim sobre isso, manda mais material para mim, pode chamar o César aí no direct, pode me chamar no direct também, eu não tenho problema com isso. Nós estamos num momento agora de disseminação daquilo que a gente entende como práticas sustentáveis, de ESG, tanto ambiental, social e governança. Tá? Então, a governança também está muito ligada no uso dos recursos das organizações, como que essas organizações estão usando seus recursos. E aí, quanto menor for o uso do recurso, melhor a nível de custo, obviamente, né? Mas também menor é o meu impacto ambiental. Hoje nós estamos conseguindo medir, só para você ter ideia, eu já vou te passar a palavra, César, a gente está conseguindo medir a quantidade de lixo eletrônico digital, lixo digital que você tem nos seus computadores, né, celulares e computadores. A quantidade de foto armazenada, a quantidade de arquivo armazenado, nunca acessado, né? Porque a gente vai aguardando aquilo e vai ficando na nuvem e a gente acha que a nuvem é algo que não existe. Né? Na verdade, a nuvem é um conjunto gigantesco de equipamentos, né, que estão aí para sustentar tudo isso. E quanto mais arquivos digitais eu tenho, maior é o investimento em equipamentos para sustentar tudo isso e para manter essa nuvem funcionando. Então, veja bem, eu não estou falando para vocês deletarem todas as fotos do seu celular, não estou falando para vocês apagarem todos os arquivos, mas tem muita coisa que nós estamos fazendo aí que
que não tem nada a ver, e a gente está guardando esse arquivo, está guardando essa foto, então a gente precisa cuidar do ESG. Né? E é o mínimo do detalhe, tá? Que a gente vai conseguir contribuir, e principalmente, quando a gente fala de ferramenta de ESG, o que acontece? A ferramenta ela é um processo. Ela mapeia, ela faz o diagnóstico, verifica a melhor estratégia, implanta a estratégia, cria os indicadores de aferição, monitora o resultado, e aí sim eu consigo ver a minha política de ESG sendo valorizada, porque eu consigo quantificar isso, ou de forma qualitativa eu consigo aferir se nós estamos tendo resultado ou não. Né? Eu consigo aprender com as práticas de ESG. E é essa a grande questão. E é isso que diferencia uma empresa que está no nível A, uma que está no nível B e uma que está no nível C, em evolução desse processo. Daí a importância de se fazer um programa estruturado de ESG. Então, o processo começa na liderança, na minha opinião. Muito bom, Ney, muito bom, muito bem colocado, né? Hã? Falei muito, hein? Mas é isso, né, cara? É conteúdo demais da conta, né? A gente tem muito, muito conteúdo e nós temos um monte de informações canalizadas para nós ainda, né? Que a gente também não para, né? Exato. Mas muito bem colocado. Exato. Pois é, pois é. Nós não estamos sozinhos, né, Ney? Exatamente, nossa senhora. Antes de começar aqui, a gente já pediu, né? Me ajuda aí. Sozinho eu não dou conta. E quando a Bom, gente faz pro bem, né, Ney? Eu acho que a nossa intenção é essa, né? A nossa grande intenção é ajudar, né? Auxiliar, né? Nesse movimento grandioso de, como você colocou agora, de maneira muito assertiva também, né? É um processo evolutivo, é um processo educacional, é um processo de evolução. Nós estamos literalmente cumprindo com a lei do progresso, né? exatamente. Todos nós estamos progredindo. E você também colocou muito bem, Onei, essa questão, a resposta também foi muito certeira, né? Começa por nós, né? Como sempre, nós somos a liderança, né, dentro das organizações, ela é o cerne, né? Ela é o backbone, ela é a espinha dorsal de todo o processo de mudança, de todo o processo de transformação, seja ela em processos internos, seja ela na condução de pessoas, no desenvolvimento das pessoas, seja ela no atingimento, né, de novos mercados. Começa pela liderança sempre. Começa pelas pessoas, não é, Morei? A gente pode perceber de toda forma, por onde a gente vê, por onde a gente olha, de qualquer maneira que nós abordamos, nós entendemos que o ser humano ainda, né, é o cerne de todo o processo. E como você colocou, né, a empresa hoje ela é reflexo da sociedade onde ela está, na verdade, uma via de mão dupla, né? Sim. Quando ela assume, então, essa posição de entender que ela é o cerne de todo esse processo, como você colocou a Natura, por exemplo, né, o exemplo da Natura, o impacto que ela vai gerar lá na sociedade, quer dizer, lá na família onde essas pessoas moram, no ciclo de amizade dessas pessoas, nas escolas onde essas crianças estão, filhas desses funcionários. Quer dizer, o impacto é assim, é sobrenatural o impacto. E não é uma colocação, mas a Natura, como você colocou, mas eles estão ganhando dinheiro demais. Pode ser colocado também, pode ser transformado também, isso pode ser aplicado também num posto de gasolina, numa lanchonete, num escritório de contabilidade, não é? Não é porque é feito numa empresa enorme que não dá certo nas pequenas, não. Dá certo nas pequenas também, não é? Por quê? Porque começa pelo universo único, né? Que é o ser humano, não é? Começa por nós, começa dentro desse universo. A gente começar a entender que esse processo é verdadeiro, que esse processo é contínuo, que esse processo é evolutivo, né, Onei? Então, assim, Sim. como é que isso é importante? De toda maneira que a gente vê, o ser humano, os comportamentos, as atitudes, não é? São importantes para começar a desenvolver todo esse, né, para vibrar isso
né, para todo o resto do universo, não é, Ney? Exatamente. Assim, eu vejo, eu sempre vi isso, né? Não sei se é devido à minha formação, são muitos anos trabalhando com administração, trabalhando com gestão, né? Implantando processos. Então, assim, você acaba que o seu mindset, o seu modelo mental, ele fica muito de. Você planeja, né? Você faz o diagnóstico, você enfrenta a realidade, você tem um contexto, enfrenta essa realidade, faz o diagnóstico, faz o planejamento, organiza os recursos necessários, você controla, você lidera, você, sabe? Parece que você É fica no muito tempo mindset que eu estou vivendo isso, né, desse Ney? modelo maluco, né? E aí, Viu? então eu entendo hoje, né, quando você pega as lideranças, né, a gente também trabalha com mentoria de lideranças e tal, formação o tempo todo. Eu estou até trocando a palavra formação, que eu acho que é potencialização de comportamento de liderança, porque todos nós temos potencial, né, para Sim, esse comportamento. Então eu acho que eu estou até trocando já essa palavra de formação, mas é uma questão de hábito, né? sim, Você vai falando, você vai sim, claro. falando, ela tem que mudar isso no seu linguajar também. Isso. Né? Por quê? Porque eu acredito que somos pequenas empresas funcionando, sabe? Mesmo eu com meu CPF, mesmo eu enquanto ONEI, eu tenho demandas, eu tenho processos, eu tenho que pensar de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. Eu tenho pessoas que têm necessidades e buscam satisfação comigo, sabe? A gente tem que fazer entregas. Eu acho que a gente lida com orçamento, a gente lida com faturamento. Mesmo sendo uma pessoa, né? Ela Isso. impacta o meio ambiente, sofre impacto do meio ambiente. Então a gente tem que pensar nisso. Né? A Perfeito. gente circula entre empresas, circula entre famílias, né? E a própria família funciona como um negócio também, né? No bom sentido da coisa. Então, tem estrutura, tem posições, tem papéis ali, né? Então, a gente tem que olhar, Exatamente. né? Exatamente. Eu, eu, eu sou como um bom virginiano, né? Eu gosto de racionalizar tudo, né? Então, essa racionalização me mostra muito claro assim, né, quais são os papéis. E o líder, né, o líder, no papel de líder, né, ele precisa apresentar para o liderado novos conceitos. Se eu já tive acesso a um conceito diferente do conceito que você tem, e esse conceito que eu tive acesso pode nos levar a um ambiente melhor. Quando eu estou falando de ambiente, eu não estou falando de meio ambiente, estou falando de ambiente como um todo, né? Sim. De resultados melhores. Eu preciso apresentar isso para as outras pessoas, para que estas outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento e passem a entender esse processo. Né? Então, que é a grande dinâmica de você evoluir e trazer quem está próximo de você para esse processo evolutivo também. Né? Então, isso é responsabilidade social nossa. Né? Não é. Vamos pensar, vamos imaginar, né? Está o Olney aqui e eu tenho um estagiário. Cara, a vivência minha enquanto gestão é infinitamente maior do que o do estagiário, mas a vivência tecnológica dele talvez seja muito maior que a minha. Né? Então, eu aprendo com ele e ele aprende comigo, mas ambos estamos buscando uma evolução. Então, é função dele me ensinar a parte tecnológica, me trazer questões voltadas para aquilo que ele conhece e tem uma visão melhor que a minha sobre o mundo, e é função minha levar para ele tudo aquilo que eu tenho de visão melhor que a dele no mundo. E ambos vamos evoluindo. Isso faz tanto sentido, né, que nós dois fomos professores nas universidades, né, em várias universidades, inclusive, já fizemos vários trabalhos juntos. Né, e hoje, né, nós temos pessoas que anteriormente foram nossos alunos, né, ou seja, entendendo que nós tínhamos um conhecimento, né, a entregar para esses alunos, né, fazer com que eles também se desenvolvessem, e hoje nós temos muitos daqueles que foram nossos alunos, que passaram conosco ali na fase de aprendizagem, e hoje são parceiros de negócio com a gente. Então, olha que coisa maravilhosa isso. Né? É você trazer as pessoas.
Então, o nosso processo de liderança, né, quando a gente fala assim, ó, quando eu formei lá no século passado, meu professor falava assim para mim: olha, Ney, o maior princípio de um líder é formar pessoas. Né? E aí eu ficava pensando, né? Tá, formar a equipe. O que é formar a equipe? É juntar as pessoas, né, para trabalhar? Não, formar competências, levar novos conhecimentos, fazer com que as pessoas enxerguem a realidade em uma outra ótica que até então, pelas experiências vividas, elas não tinham como enxergar. Né? Então, esse é um processo que vai ser muito bem construído, e aí é por isso que eu falo que nós devemos andar com pessoas diferentes. Né? Eu preciso andar com pessoas diferentes para enxergar o mundo de uma maneira diferente. Se nós nos unirmos, né, em grupos por similaridades, desculpa, por similaridades de comportamentos, nós não vamos aprender nada, nós não vamos desenvolver nada. Então eu preciso aceitar essa diversidade, eu preciso trabalhar essa responsabilidade social de aceitar o novo, de aceitar quem pensa diferente de mim, trabalhar junto com ela, pegar a lente dela e falar: deixa eu olhar o mundo pelo que você está enxergando aí, que eu não estou vendo isso aí. E aí eu preciso trabalhar alguns princípios de empatia, de humildade, de compaixão, de aceitação. Né? Então eu preciso entender, e aí eu fui entender isso há pouco tempo atrás, não é nem tanto tempo assim, né? Quando as pessoas falam assim, ó, é o líder e a equipe dele. Cara, caiu por terra esse conceito. A equipe, ela é composta por líder e liderado. Então não dá para o cara falar assim: ah, lá minha equipe. Fala, mas então você não está lá? Né? Não dá mais para falar: ela é meu líder. Não é Né? uma, Não, peraí, nós não somos. é uma visão externa mais, né, Olei? Eu estou inserido dentro do processo. Exato. Então, eu sou a equipe. Né? E a equipe ela é composta pelo líder e pelo liderado. Né? O papel naquele momento, um ocupa o papel de líder e o outro de liderado. Sim. Então, mas a equipe é um conjunto. Né? Talvez a gente precise Exatamente. tirar o professor Anderson aqui para falar para nós se a equipe é um conjunto, né? Na língua portuguesa, mas deveria ser. É. Né? E aí, quem compõe o conjunto da equipe? O líder e os liderados. E está tudo certo. Então, essas mudanças de visão do próprio conceito, essa evolução do conceito, dói na gente. Porque a gente está acostumado naquele conceito anterior. E agora nós temos que cuidar do impacto ambiental, nós temos que fazer a ação mitigadora dos impactos ambientais, nós temos que cuidar do impacto social, nós temos que trabalhar dentro da legislação, nós temos que cuidar do nosso colaborador, da saúde dele, da higiene e segurança do trabalho. Né? Nós temos que cuidar da felicidade dele, nós temos que cuidar da relação que ele tem com os pares, nós temos que cuidar para saber se ele está descansado ou não. Né? Nós temos que entender que a integração faz parte do processo, então eu vou ter uma diversidade muito grande de representatividade social. Qualquer mecanismo internacional de validação do S, né, do social, do ESG, vai perguntar se o seu corpo de funcionários reflete a sociedade. Ou seja, você tem gênero masculino, gênero feminino, você tem pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas negras, você tem líderes negros, líderes mulheres, você tem pessoas LGBTQIA+, na sua equipe, existem lideranças LGBTQIA+, na sua equipe. Perceberam isso? Então, a sociedade está representada hoje dentro da empresa. E se não está, está errado. E aí isso é estrategicamente pensado em marketing. Né? Eu quero comprar de empresas que me representem. E uma das formas dela me representar é tendo pessoas igual a mim lá dentro. Perfeito. Olha que coisa louca. Como é que né, o ciclo estratégico que junta todas essas informações, né, é grandioso. Isso é maravilhoso. E o quanto mudou, né? O quanto evoluímos nisso. Sim, perfeito. Perfeito. E assim, de novo, né, Onei, o quanto que precisa de começar por nós essa percepção de diferença, né? Uhum. Essa percepção, né, de como é que a gente elabora isso. Vai muito além do BSG, né, do BSC, né? Vai muito além do balanço scorecard, vai muito além do planejamento estratégico, né? Eu me lembro que uma vez nós
matutando num projeto de RH estratégico, vai muito além daquilo tudo, né? Então, assim, o quanto isso é importante para nós hoje e o quanto mais rápido, né? O quanto mais ágil as lideranças enxergarem esse processo e já começar a fazer por acontecer, mudando dentro de si mesmo essas percepções, mais fácil, mais rápido nós chegaremos nesse processo Exato. evolutivo. As Exato. empresas serão diferentes. Eu falo assim, nós precisamos estar abertos para enxergar o novo, tá? Pode parecer uma frase clichê, mas nós precisamos enxergar esse novo modelo, essa nova forma de fazer, tá? Eu falo Sim, que as pessoas precisam aprender, né, a trabalhar a persistência. E eu falo muito, cara, você está sendo insistente e não persistente. E aí, às vezes, as pessoas até falam, mas qual que é a diferença que você está querendo me mostrar? Falar, o insistente é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E diferente. o persistente, meu querido, ele tem foco no resultado que ele quer. Ele sabe onde ele quer chegar, mas ele cria estratégias completamente diferentes, porque ele sabe que às vezes não deu certo uma estratégia, vai dar certo a outra, e ele tem E vai capacidade. testando, errando, testando, errando, testando, errando, e vai fazer até chegar no ponto. Ele é flexível, entendeu? E ele é criativo, é inovador. Então, eu preciso desse persistente Exato. e não do insistente. Muito bem colocado, muito bem colocado, Ney. E o quanto a gente também precisa de mudar, né? O quanto que nós precisamos de mudar as nossas percepções, os nossos paradigmas, né? O Exatamente. quanto que a gente precisa, nós que fomos, como você disse agora há pouco, nós que fomos professor universitário, né? A gente convivia com algumas transformações, né? Internas lá, que aquilo chamava muita atenção da gente, e agora nós vivemos no meio desse movimento todo, né? Exato. É incrível isso. O quanto que nós precisamos de começar por nós mudando, né? Nós mudando a nossa lente, mudando a nossa programação neural, a nossa programação linguística, né? A Sim, linguagem conosco mesmo, para que a gente sim, possa oferecer isso para o outro e oferecer isso para dentro das empresas. exatamente. César, uma última questão que eu queria colocar aqui nós precisamos dos debates. Perfeito, É, perfeito, ótimo. o espaço que você criou aqui, tá? Que ele precisava ser criado nas empresas, pelas representações todas que compõem a sociedade. Nós precisamos desse debate. Os movimentos culturais de debate sobre vários temas, né, envolvendo as questões de ESG, ambiental, social e governança, eles precisam acontecer. Os Perfeito. debates vão nos levar a uma compreensão melhor daquilo que nós queremos e daquilo que nós estamos fazendo. Né? A filosofia já trazia muito isso para nós. Sim. Né? Os diálogos de Sócrates, por exemplo. Tá, onde nós estivemos? Nós estivemos lá na degradação ambiental. Onde nós estamos agora? Nós estamos só debatendo ainda sobre as questões. Já tem Uhum. algumas ações muito práticas, tem metodologias muito eficientes, eficazes, efetivas. Mas onde que a gente vai chegar? Onde que a gente quer estar? Entendeu? Então eu preciso descobrir isso tudo. E a gente só vai chegar em grandes transformações se nós tivermos espaços abertos como esse que você criou, para que a gente possa discutir, debater. Ninguém precisa concordar o tempo inteiro com todos, com Sim, muito sim. respeito, mas a gente precisa começar a pensar. Né? Nós temos que pensar. E a gestão, ela é feita de raciocínio, de pensamento, entendeu? De criação. Né? Exatamente, É feito exatamente. pelos humanos. Então, nós somos esses seres capazes de fazer esses modelos acontecerem. Vamos sair dessa mesmice, desse beabá que as pessoas estão fazendo, e muitas pessoas ainda fazem, né? Talvez até eu esteja fazendo também em alguns momentos, né? Sim, Mas a gente sim. precisa sempre romper ciclos, e aí esse ciclo vai ser rompido à medida que a gente tem acesso a conhecimentos diferentes. E à medida que a gente cria esses espaços, né, Onei? Para a gente poder discutir e com várias outras, né, com várias outras pessoas, com vários Sim, outros integrantes dessa sociedade todo, desse movimento todo, né? exatamente. Onei, nós já estamos vencendo o nosso tempo.
É, Foi a gente- maravilhoso, cara, foi maravilhoso, né? Você já está convidado, né, para a gente conversar mais sobre esse, né, sobre esse tema, para a gente debater mais sobre assuntos de gestão. Quero te agradecer demais, Onei, agradecer demais de coração por essa oportunidade de você trazer esse conteúdo para nós. Agradecer muito as pessoas que participaram conosco aqui. Depois eu dei uma olhada aqui nos participantes aqui, várias pessoas conhecidas, várias pessoas novas, não é? Depois, legal. como você disse, se quiser deixar algum comentário lá no nosso direct, ou então solicitação, pedir alguma informação a mais, pode deixar no nosso direct lá. E, Orei, a sua mensagem aí final, então, para que a gente possa encerrar essa nossa quinta-feira maravilhosa. Passou que eu nem vi. O tempo passou que foi, né, foi um piscar de olhos. Qual que é a sua mensagem final aí para nós, Onei, para a gente poder já lançar um tema aí para a nossa próxima quinta-feira? Cara, primeiro eu queria te agradecer o convite, participar. Queria agradecer o pessoal que está aqui, né? Eu também estou rodando aqui o meu dedinho aqui, passando na turma que está aqui. Tem gente muito influente aqui com a gente hoje. Na verdade, todas as pessoas têm um poder de influenciar, né, o seu espaço, né? Tem gente que já foi meu cliente aqui, já foi atendido por mim em alguns momentos, foram meus alunos. Tem gente que é um pouco desconhecido. Agradeço demais vocês estarem aqui. Meu- minha, a minha fala hoje é: não tenham medo da transformação, né? Acreditem naquilo do qual vocês têm de valor e pratiquem isso no seu dia a dia, seja enquanto pessoa, enquanto empresário, ou enquanto liderança. Então, façam isso. Acreditem, vamos sair dessa massa que não pensa, tá? E vamos entrar num ambiente onde nós somos os donos das nossas certezas, entendeu? Mas vamos entrar nisso de uma forma flexível também, né? Vamos conversar sobre, vamos aprender sobre. E é isso, eu quero que estar com pessoas que pensem, que falem, que troquem ideia, que contribuam, que me questionem também, que me mostrem resultados e lugares diferentes onde eu possa estar também, né? A gente não é o dono da verdade. E é isso, que a gente possa aprender muito uns com os outros e que estejamos abertos aí para essa transformação, que nós estejamos inconformados com a nossa realidade e focados nesse processo de transformação aí. Essa que é a minha mensagem final aí. Maravilhoso, Onei, maravilhoso, Onei. Trabalhar essa emoção central nossa, né? Do medo da transformação e coisa que nós vivemos todos os dias, a gente se transforma todo dia, né? Então, assim, é importante demais mesmo a gente realmente trabalharmos esse medo dessa forma, a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir dos debates, a partir de juntar informações diferentes, a partir de progredirmos juntos, né? Eu sempre costumo dizer que a gente vem, né? A gente vem em grupos, né? E nós precisamos trabalhar em grupos, né? Nós precisamos de nos ajudar uns aos outros, né? Ô Sim. Ney, beijo no coração, querido. Obrigado mesmo. E para todos que estiveram conosco aqui, uma excelente quinta-feira e amanhã um excelente início de final de semana. E estejam conosco na nossa próxima quinta-feira, 8 horas da noite, com mais uma live, com mais um ponto de encontro aqui com César de Aquino, conversando sobre assuntos de gestão empresarial. Fiquem com Deus. Beijo no coração e até próxima quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até mais.